Meus irmãos, eu coloco essa palavra como o Natal de Jesus. Amém? E eu quero compartilhar algumas coisas nessa abertura de mensagem. Repetir algumas delas. Talvez você está chegando aqui agora. Meus irmãos, o Natal é a lembrança, a celebração, a festa, o festejar, o celebrar de que Jesus nasceu. Amém? E obviamente você sabe que ele não nasceu nessa data. Mas irmão, ele nasceu. Amém? Com toda certeza não foi dia 25 de dezembro que ele nasceu. Essa foi uma data festiva que quando se converteram o império, o imperador, mudou. Mas irmãos, Jesus nasceu e essa é a data que nós temos e nós vamos celebrar o nascimento dele. Amém? E eu desejo no meu coração que você pegue qualquer símbolo do Natal. Luzes é símbolo de Natal, presente é símbolo de Natal, embora os presentes vieram, ele já estava mais grandinho. Gerar alegria na vida das pessoas. E tudo que fizermos nesse período precisa lembrar o aniversariante. Amém? Para suas crianças, onde você andar, é para lembrar que é Jesus o motivo da festa. Aleluia? Ele é o motivo da festa. Eu quero lembrar outras coisas como seu pastor. Não leve bebida alcoólica para a sua mesa no Natal. Se você vai doar cestas básicas para as pessoas, não coloque bebida alcoólica. Você faz parte de uma igreja onde a maioria, mais de 90% dos pastores, temos votos de não tocar em álcool. Porque essa igreja investe centenas e já investiu milhões, literalmente, para recuperar pessoas das drogas. E o álcool é a porta, é o primeiro vício na vida deles. É incoerente nós ensinarmos os nossos filhos que eles podem beber. Beber, irmãos, não. Beber vinho não é pecado, mas se torna pecado. O maior movimento do mundo de alcoólatras anônimos, o slogan é: evite o primeiro golo. E eu tenho uma amiga pregadora que ela diz que do mesmo tonel que sai para ir para uma mesa de uma família, sai para um homem beber, embriagar-se e acidentar e matar gente, para um estuprador, para um violento, enfim. O maior desgaste de várias nações do leste europeu hoje é o álcool. Então, nós podemos viver sem álcool. Aleluia. De 50 anos para cá, todas as igrejas tiraram o vinho da ceia do Senhor e colocaram suco de uva. Porque um cálice desse ativa. Ativa o que algumas pessoas estão querendo vencer. Por isso, você pode fazer um Natal de Jesus, e você pode ter certeza que no Natal de Jesus dificilmente tinha vinho. Ok? Mas é possível que tivesse, e as histórias vão refletir outra coisa, outro tipo de vinho, enfim. Mas a Bíblia diz que para quem são os ais, para quem são os pesares, para quem se demora no vinho. Talvez você diga: pastor, e a cultura europeia de que nasceram bebendo cerveja? Muito bem, lá na Europa, mas nós estamos no Brasil. Amém? Mas mesmo assim, nosso pastor de Portugal vai para as reuniões, às vezes ele é o único que não bebe. Pensando nisso, eu tenho voto de não beber, e por causa daquilo que Deus tem entregado a nós. Não custa dizer que da minha geração, muitas pessoas aprenderam a beber dentro da igreja. Dia 31 de dezembro
era dia de subirmos com uma garrafa de vinho. E alguns aprenderam a beber e foram para o mundo. E foi uma destruição. Então, não leve para a sua mesa, não. Amém? Diga comigo o Natal de Jesus. Nós precisamos celebrar esse Natal e há muita pergunta, usa árvore, usa isso. Irmãos, o que não é pecado, faça. Mas que a glória seja o do aniversariante, amém? Que seja do aniversariante. Eu quero destacar algumas coisas que é comum na minha vida nessa data e eu quero que ela esteja dentro de você. Eu quero que você leia comigo Gênesis 3:15. O Natal nasce nesse dia. Então o primeiro entendimento meu é que Natal é o cumprimento de promessas de Deus, é o cumprimento de profecias. Gênesis 3:15. Vamos ler comigo, igreja? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Vamos orar um pouco aqui? Senhor, permanece conosco nessa hora, com a tua graça, Deus, com a tua revelação, com a tua convicção, no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Nesse dia, irmão, Deus promete que Jesus viria, que um descendente de mulher esmagaria a cabeça da serpente. Esse dia, milênios atrás do que vivemos hoje, o Senhor prometeu que Jesus viria. Então, o Natal que nós estamos celebrando, ele não é um evento histórico da nossa história dos 1000 anos. Ele é um evento dos céus. Ele chega, como você vai ver, no momento exato. E a palavra de Deus está recheada de profecias a respeito do Natal. Livro de Miqueias, no capítulo 5, do 2 ao 5. Aqui já, talvez uns 650 anos antes da vinda de Jesus. Miqueias 5, do 2 ao 5. Diz assim a palavra de Deus: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequeno entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Você compreende o que é tempos antigos? Distante. Lá onde Deus tinha prometido no Éden. Por isso os israelitas serão abandonados até que dê a luz a quem está em trabalho de parto. Então o restante dos irmãos do governante voltarão para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Coloca o 2 aí novamente, meu filho. Há 650 anos mais ou menos, Deus diz a cidade que Jesus ia nascer, em Belém. José e Maria, irmãos, é de Nazaré, por isso Jesus tem o título de Nazareno. Nazaré é uma região da Galileia, por isso Jesus é chamado de Galileu. Mas irmãos, lá no livro de Lucas, no capítulo 2, diz que o imperador César Augusto publicou um decreto para que todo mundo fosse se recensear, e cada um deveria se recensear na sua família. E como José era da família de Davi, ele vai a Belém, por isso ele é da tribo de Judá, e é por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus descende de José, Maria é da tribo de Levi. É muito claro, Deus dizendo o nome da cidade, irmãos, aonde ia nascer o Salvador, com muita clareza. No dia que os magos vieram muito tempo
Não foi logo nos primeiros dias, mas eles vieram se guiando por uma estrela. Eles sabiam que Jesus ia nascer. Eles estudavam as profecias e vieram adorar Jesus debaixo de uma condução de uma palavra profética. A Bíblia tem mais ou menos 26 promessas, mas não, 25 promessas em média, 25 promessas claras que se cumpriram em Jesus. Esse que nasceu não nasce do acaso. Uma das promessas mais claras está lá no Salmo 34:20, que diz que o Senhor protege os seus ossos e nenhum deles será quebrado. E em João 19, o versículo 33, diz que quando chegaram a Jesus, todos os crucificados, irmãos, quando eles não morriam, eles quebravam as canelas para o corpo descer e assim os pulmões pararem de funcionar e a pessoa morrer. Esse era o apressar da morte. Mas lá em João 19:33, quando chegaram a Jesus, percebendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Dá um glória a Deus. Uma palavra profética cumprida. Enfim, o Natal, se você vai lendo o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, ele vai descrever tudo que Jesus viveu. Tudo que Jesus ia viver aí na média de 600 anos antes. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus e ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A Bíblia está cheia de profecias do nascimento de Jesus. Diga comigo, ele nasceu, ele veio. Aleluia! Então o Natal, irmãos, é a declaração clara de que a terra não está solta, de que a humanidade não está fazendo o que quer. O Natal é o cumprimento da palavra profética. E olha aqui, irmãos, muito mais tempo se esperou a primeira vinda de Jesus do que nós esperamos a segunda vinda. Por que é que eu quero destacar para você? O Natal, irmãos, é a declaração de que o Senhor cumpriu a promessa da primeira vinda. A segunda vinda vai acontecer. Você pode dizer amém? A segunda vinda vai acontecer. Você pode dizer aleluia? Diga comigo, Maranata. Irmãos, adormecido no decorrer dos séculos, esquecido, criticado. Desde que eu nasci, um dia alguém disse para mim, desde que eu nasci eu escuto esse negócio que Jesus voltou. Eu digo, e é possível que tu morra e ele não venha. Mas isso, irmãos, não diz nada para nós. A igreja não espera segundo os dias nossos. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Nós temos que nos agarrar com aquilo que é eterno, com aquilo, irmãos, que não passa. A igreja vive baseada no que não se vê, porque aquilo que vê, diz Coríntios, é transitório, é passageiro. Nós nos agarramos naquilo que não vemos. O Natal é uma declaração de que esse livro é verdadeiro. Jesus veio a primeira vez e vai vir a segunda. A última palavra, a primeira palavra, desculpa, depois das últimas palavras de Jesus, lá em Atos 1, diz, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Galileu que vocês estão vendo subir, vai voltar. Irmãos, viver como se Jesus não fosse voltar é não crer na palavra profética de Deus. Nós, os crentes, somos a contracultura. Nós esperamos algo que para as pessoas é loucura, porque o imediatismo, o hedonismo domina as pessoas hoje.
nós estamos celebrando um Jesus anunciado milênios antes. Veio, nasceu e cumpriu o seu propósito. Morreu, ressuscitou e vai voltar para dirigir o mundo para um novo tempo, para uma nova realidade. Aleluia! Eu quero que você leia comigo agora Gálatas 4:4 e o 5. Em segundo lugar, eu quero destacar que Natal é a proclamação da interferência de Deus na história. Esse é um dos versículos mais chave da Escritura Sagrada, irmãos, do Novo Testamento. Mas quando chegou a plenitude do tempo, no original quer dizer, quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir, os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Você pode dizer amém? Volta aí para o 4, meu filho. Vinda a plenitude dos tempos. Por que é que esse versículo é chave na Bíblia? Chave na Bíblia, irmãos, para nós relembrarmos que Deus conduz a história. Quando Jesus nasceu, ele nasceu no Império Romano. O império que dominou o mundo moderno, o mundo conhecido. Antes do romano foi o grego, com Alexandre Magno. Alexandre Magno espalhou a língua grega em todo o domínio do norte da África, a toda a Europa e parte da Ásia. Ele implantou uma língua, a língua mais, não quero usar a palavra perfeita, a língua mais completa. A língua grega é que dá nome, ela nomeia todas as ciências. A língua grega, vem da língua grega, ela é perfeita para dizer tudo o que você quer dizer. A língua hebraica, a língua judaica é uma língua pobre, limitada. Uma coisa clara na Bíblia, na língua hebraica, ela não tem superlativo aumentativo. Não tem, por exemplo, santíssimo no hebraico. Para dizer que uma coisa é muito santa, tem que dizer santo, santo, santo. Tem que repetir. É uma língua limitada. O evangelho, que seria completo com tudo aquilo que é do Espírito Santo, foi o grego. Quando Jesus Cristo veio, tinha uma língua que todo mundo falava, mais do que o inglês é falado hoje. Quando o evangelho chegou, tinha um império, que você ia se você tinha um título de cidadão romano, como Paulo tinha, você ia de um país a outro, sem nenhuma fronteira, sem nenhuma fronteira que parasse você. Estradas romanas construídas em todo o império. Jesus veio no tempo certo. Aleluia. De repente, ele espalhou os judeus para o mundo todo. Só voltaram agora depois de 2000 anos. E onde esses judeus iam, os judeus cristãos iam levando o evangelho. Com 300 anos depois, perseguidos, até o imperador se converteu. Com 300 anos, 200 e poucos anos depois, o cristianismo tinha dominado todo o Império Romano. Você pode dizer amém? Natal é a proclamação da interferência de Deus na história. Vindo à plenitude dos tempos. Diga comigo, vindo à plenitude dos tempos. E eu quero aplicar no seu dia a dia. Tem um tempo oportuno, irmãos. Se Deus dirige a história, e Ele dirige a história sabendo que tem um tempo que chega que se completa, que chega o tempo apropriado. Se da história da humanidade tem um tempo, você precisa saber que algumas coisas na sua vida também tem um tempo. Aleluia. Algumas coisas na sua vida também tem um tempo. Diga comigo, Senhor, constrói o que o Senhor quer fazer. Alexandre Magno nunca podia imaginar, irmãos. Alguém perguntou para o cara, morreu tão novinho. Talvez se não tivesse morrido novo, eu teria atrapalhado algumas coisas. A pandemia veio para dizer, irmãos, relembrar para nós
que o Senhor está no governo de todas as coisas. O atestado de incompetência, de limitação nossa. Os países loucos, sem saber direito o que fazer, porque uma doença chegou. Deus está construindo algo. Aleluia. O Natal diz, irmãos, que ele veio no tempo certo da história. Ele não veio à toa, irmãos. Em nome de Jesus. A história não cristã trabalhava para Jesus. Amém? Trabalhava para Jesus. Trabalha para Jesus. Por isso, o Natal mostra que a história da humanidade é conduzida pelo Senhor. Aleluia. A história da humanidade é conduzida pelo Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, o Natal de Jesus, ele divide a história da humanidade. Você estuda e vê lá, antes de Cristo e depois de Cristo. Lucas 2 diz, do versículo 8 em diante, Lucas 2. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenha medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glórias a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos o deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos que ouviram o que os pastores diziam ficavam admirados. Igreja, Deus precisava mostrar que o nascimento de Jesus não era algo comum. Eu posso imaginar uma parte minúscula dos anjos foram vistas pelos pastores para que eles percebessem que o nascimento daquele menino não era comum. E descreveu ainda onde ele estava, onde eles estavam, e eles foram e encontraram. O Natal, irmãos, é Deus sendo glorificado na terra para aqueles que assim recebessem. Aleluia. A Bíblia diz que os pastores voltaram glorificando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Essa convicção, irmãos, tem 2 dias que ele nasceu, e deve ser a convicção da volta dele. Aleluia. Como eu disse há pouco, se nós cremos em toda a nossa fé baseada no nascimento de Jesus, na vida dele aqui na terra, irmãos, a nossa fé precisa ser baseado na promessa dele da segunda vinda. Aqueles que foram justificados no Velho Testamento foram justificados pela crença, pela convicção que o Messias viria. E nós hoje vamos viver baseados na convicção que o Messias virá. Nós somos o povo que andamos por fé. O Natal mostra com clareza que a igreja anda por fé. O povo que cria em Deus até Jesus creu na promessa dele. E Hebreus diz que muitos creram e não viram. Nós hoje estamos crendo no que não vemos, no que não vimos no passado. Não estavam lá em Jerusalém, mas estamos crendo naquilo que
que virá. Aleluia. O Natal, irmãos, é a declaração divina, celeste, de Deus, de que esse Jesus dividiu a história da humanidade e dividiu também a nossa história, de quando nós nascemos de novo, quando tivemos a experiência com Ele. Nós somos o povo escolhido, como diz o apóstolo Pedro. Nós somos a geração bendita para levar esse Jesus, que é real. É real. E Jesus não é real só por causa desse livro. Ele é real por aquilo que vive em nós. Nós somos o povo da fé. Você pode dizer amém? O nascimento de Jesus trouxe o plano perfeito de Deus para nós. O plano perfeito. O plano perfeito de restauração, de redenção, de perdão de pecados, desse caráter dele. Mas concluindo, irmãos, o Natal é a expressão máxima do amor e da esperança do Senhor. Todas as vezes em que o Natal se aproxima, anualmente, obviamente, é a lembrança nossa de que eles estão celebrando o nascimento de Jesus, onde o plano da salvação foi estabelecido. Mas eu e você vamos olhar para aquelas luzes e vamos lembrar: o Natal está dizendo para mim, Jesus vai voltar. Vamos viver hoje como se Ele viesse amanhã. Jesus vai voltar, Ele está aí. O Natal traz essa esperança. E enquanto muitas pessoas estão lá olhando para o bebezinho bonitinho, gordinho, bonitinho, nós estamos olhando para o Cristo ressurreto, que está sentado à destra de Deus. Ele não é mais um menino, Ele é o homem, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Senhor da igreja, é aquele que dirige a vida da igreja e da humanidade. O menino do Natal cresceu, e hoje é nosso advogado, mas amanhã virá como juiz. As pessoas vão olhar para o bebê, porque estão lembrando, celebrando, é a maior festa cristã do mundo, é o Natal. Alguns países do mundo cristãos é proibido falar em Jesus. Se você vai para a maioria dos países da Europa, tem umas renazinhas, tem uns Papai Noel, menos Jesus. Celebra o Natal, mas não pode celebrar aniversariante. O Natal é a expressão máxima do amor de Deus para nós. O Natal é a lembrança clara que Jesus virá e que restabelecerá todas as coisas. Aleluia. O Natal diz que Jesus quer nascer agora, irmãos. Já nasceu fisicamente um dia, mas agora Ele quer nascer, o novo nascimento que Ele veio trazer. E Ele nasceu para trazer o novo nascimento, para trazer vida aos nossos espíritos, para nos vivificar. E Ele nasceu das luzes, no meio das trevas da humanidade. Jesus nasceu para que dentro de nós mude uma realidade. Diga comigo: Jesus nasceu. Eu não sei se Ele já nasceu dentro de você, mas se não é dia de fazer do seu coração um bom hotel para Ele morar, uma boa casa para Ele morar. Nós não somos as hospedarias de Belém, onde Jesus não podia ser hóspede, porque estavam ocupados. Os nossos corações já são casas onde Deus pode habitar. E ei, eu quero que se coloque em pé, por gentileza, nessa hora. Eu comecei essa mensagem dizendo que tudo que você puder fazer para celebrar o aniversariante, faça. Tudo que você puder fazer para glorificar o aniversariante, faça.
Nós celebramos o Natal com essas convicções. Deus cumpre o que promete. O Natal é a proclamação da interferência de Deus na história e que Ele não deixou a gente. O Natal é a clareza de que o Senhor mudou a humanidade, mudou a nós. Mas acima de tudo, o Natal é a lembrança que estamos proclamando o nascimento, a primeira vinda, mas nosso olhar está na segunda vinda. A igreja caminha na esperança, a igreja caminha na fé. E sem essa esperança, irmãos, a Bíblia diz em Romanos que se nós esperarmos em Deus somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Viver sem a certeza da segunda volta de Jesus é viver trabalhando em vão. Diga comigo, Ele vai voltar. Olhe para quem está ao seu lado, Ele vai voltar. Tão certo como Ele veio a primeira vez, Ele vai voltar. E ei, diga comigo, Maranata. Ora vem Senhor Jesus. A igreja e o Espírito diz, vem ao noivo. Eu quero que você feche os teus olhos.